O Iluminuras de hoje apresenta o direito fora da caixa. A relação do direito com a superaprendizagem, a ciência da alta performance cognitiva, a ciência da prova testemunhal e as injustiças inconscientes. Esses temas são títulos de obras jurídicas do meu convidado de hoje, George Marmelstein. Ele é doutor em Direito pela Universidade de Coimbra, professor de Direito Constitucional e juiz federal no Ceará. Doutor George, muito obrigada, seja bem-vindo, obrigada pela participação do senhor conosco aqui no programa. Obrigado, Rafael, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, antes da gente falar sobre as obras jurídicas, que saem da caixa, digamos assim, entre aspas, eu quero destacar que desde o início da trajetória jurídica do senhor, eu observo que o senhor sempre tem no radar ali essa preocupação com a contribuição do aprimoramento do sistema de justiça no país. As publicações, elas de alguma forma, elas aliam a magistratura e a academia e também é uma forma de contribuir para esse aprimoramento do sistema de justiça? Sim, Rafaela, desde o início eu sempre achei o direito um pouco chato, né? Você estudar o direito é um pouco chato, só que eu sou juiz, trabalho com justiça, trabalho com direito, tenho que saber leis. E também gosto de pesquisar acadêmica, gosto de estudar, gosto de aprender coisas novas. E fiquei naquele dilema, naquela contradição. Como é que eu vou conseguir aliar esses dois interesses? Estar na justiça, trabalhando para a justiça, ganhando meu salário da justiça e ao mesmo tempo me dedicando a uma vida paralela na academia de pesquisa. E aí a solução que eu encontrei foi estudar o direito através de outras lentes, através de outras perspectivas, de outras óticas. Então, desde o início, eu procuro essa aliança, esse compromisso de unir a justiça, a jurisdição com a academia, por meio de uma pesquisa que tenha por objetivo final melhorar o sistema de justiça, aprimorar a jurisdição, melhorar a qualidade das decisões, do processo. Então essa é mais ou menos a minha missão e a forma que eu tenho de conciliar e que eu encontrei, é um propósito para essa dupla vida de juiz e professor. Vamos começar pelas obras mais recentes. Temos duas aqui, o Superaprendizagem e Testemunhando a Injustiça. A ciência da prova testemunhal e das injustiças inconscientes. O senhor apresenta fatores que influenciam na qualidade da prova testemunhal. O que o leitor pode esperar e qual é a ideia da obra? Pronto. A história desse livro é interessante porque, na verdade, começou com um hobby que eu tenho em ciências cognitivas. Eu acho que há uns 10, 15 anos eu gosto da literatura de não ficção, de divulgação científica e muitas dessas obras são de psicologia social, psicologia cognitivas, neurociência. E eu já conhecia alguns estudos que tratavam da prova testemunhal. E aí eu comecei a assistir alguns seriados na Netflix que falam sobre erro judicial, que me mostraram que existe um mundo de possibilidades para explorar esse fenômeno da prova testemunhal que nós aqui no Brasil não tratávamos. E foi quando eu comecei a aprofundar, criei um grupo de pesquisa, comecei a estudar sobre as ciências cognitivas, no lato sensu também ciências sociais, aplicadas especificamente à prova testemunhal. E o resultado é o Testemunhando da Justiça, uma obra que, de certo modo, é fruto de um interesse completamente estranho ao direito, mas que, no final das contas, contribui bastante para a justiça, porque nós, juízes, estamos a toda hora fazendo audiências, ouvindo testemunhas, valorando, analisando, avaliando, interpretando a prova testemunhal. Então, esse é um pouquinho da história do Testemunhando da Justiça. E aí o senhor aborda a relação muito estreita e íntima do direito com as ciências cognitivas, Dos erros judiciais que o senhor citou há pouco, muitos deles não são intencionais. Exato, são os chamados vieses cognitivos. Esse é um campo que eu já comecei a estudar um pouco antes com outro livro chamado Discriminação por Preconceito Implícito, mas que de fato ele se aprofundou e se sistematizou de modo mais amplo no Testemunhando da Justiça. O foco são os erros testemunhais não intencionais, produtos de falhas da cognição humana. Então, por exemplo, a prova de reconhecimento. Muitas vezes, quando nós presenciamos um evento criminoso, um assalto, um homicídio, algo do gênero, nós estamos sujeitos a falhas de memória que vão prejudicar, num momento posterior, o nosso testemunho. Então,
Pode ser que a presença de arma no evento faça uma redução da capacidade de focar, prestar atenção no rosto do criminoso e isso possa depois prejudicar um futuro reconhecimento. Ou, eventualmente, a notícia de jornal que saiu no momento subsequente, isso pode contaminar a memória por meio de uma sugestionabilidade daquela matéria que vai fazer com que a testemunha confunda o evento criminoso com aquela notícia e na hora que for testemunhar ele se recorde do evento da notícia, contaminando e misturando os fatos que ele viu na notícia com o evento criminoso. Ou um policial, por exemplo, que está a toda hora sujeito a vários eventos criminosos e quando vai testemunhar na justiça sobre um deles, confunda, né, as histórias, porque é natural que vários deles tenham pontos em comum. Então, tudo isso são objetos de estudo, né, desse fascinante mundo que é a psicologia do testemunho. E aí o senhor traz ali elementos, algumas dicas de como mitigar os riscos de que injustiças assim ocorram? Isso. O livro começa com um mapeamento desses vieses. Vieses que podem ocorrer antes do evento criminoso, durante, após o evento criminoso e até durante a comunicação com o juiz, porque o juiz também na hora de, ou a juíza, né, na hora de fazer a coleta do depoimento, pode também estar enviesado e haver um erro aí de comunicação chamado de injustiças epistêmicas, o nome técnico. E na parte final do livro eu tento, a partir desse mapeamento, estabelecer uma espécie de análise de risco, né, de mapear os fatores que devem ser levados em conta para o juiz, para os tribunais, na hora de analisar e avaliar a prova testemunhal. Então é bem interessante porque é bem prático, né? Então, né, não apesar de eu estar usando alguns termos, injustiça epistêmica, vieses cognitivos, no fundo é a gente verificar se aquela testemunha está com a memória corrompida ou não. Então essa é a principal função desse livro, Testemunhando a Injustiça. E o senhor faz ali algumas críticas. O senhor não acha que isso causa um certo desconforto para magistrados? Eu sinto um pouco, porque para o juiz reconhecer que ele é enviesado, é muito difícil, porque é mais fácil reconhecer os vieses dos outros do que os nossos próprios vieses. É muito raro, né, um juiz ter consciência de que pode estar contaminado, por exemplo, pela aparência, né? Eu, particularmente, não conheço nenhum juiz que diga que puniu uma pessoa ou manteve ele preso numa audiência de custódia ou aumentou a pena ou deixou de reconhecer um dano moral porque a pessoa tem uma aparência de determinado modo, porque ela não é atrativa, porque ela tem algum estereótipo facial que possa se assemelhar àquilo que inconscientemente a sociedade pensa que é o estereótipo de um criminoso. Então, os juízes, de um modo geral, negam essa possibilidade, a maioria, não todos, mas muitos negam essa possibilidade de estar contaminado por vieses cognitivos inconscientes. Como eu tenho tentado trazer esse tema numa perspectiva mais científica, né, de estudos, de pesquisas sérias, principalmente Estados Unidos e Europa, né, um campo que tem crescido muito, acaba que os juízes recebem, né, de modo mais tranquilo, mas sempre naquela perspectiva de isso ocorre nos Estados Unidos, isso ocorre na Europa, aqui no Brasil nós somos diferentes, nós temos um sistema de justiça em que o juiz vai analisar com cautela, vai fundamentar, né, mas ainda assim nós sabemos que tem juízes que negam essa possibilidade e outros que aceitam, reconhecem e tentam aprender ou dominar o tema para não cometer alguns erros cognitivos. Mas, enfim, de um modo geral, eu vejo uma boa recepção. No livro Testemunhando a Injustiça, o senhor apresenta, inclusive, como exemplo ali, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, onde o STF utiliza ali a ciência cognitiva para minimizar os erros judiciais. Eu me refiro ao julgado que gerou a súmula das algemas, né? Foi essa citação que o senhor fez? O senhor faz outras relações também com outras decisões? Tem outras decisões. Hoje em dia já é cada vez mais comum essa chamada, a utilização das ciências cognitivas para valorar provas não só testemunhal, de reconhecimento. Mas essa das algemas é interessante porque naquele período em que foi súmula 11 do STF, que reconheceu que as algemas devem ser utilizadas apenas em último caso, em determinadas circunstâncias, ali ficou claro que apresentar o réu para os jurados
com roupas de presidiário e com algemas, já geraria uma situação de sugestionabilidade de perigo, de risco. Como se você estivesse avisando, aquela pessoa é perigosa, nós estamos mantendo ela sob cautela. Isso, inconscientemente, pode gerar no jurado uma espécie de irresponsabilidade cognitiva. Já que a pessoa é perigosa, mesmo que eu não analise a prova com cuidado e condene, com dúvidas, eu estarei fazendo bem para a sociedade. Estou mantendo aquele sujeito perigoso fora do convívio social. E isso seria um julgamento pela aparência, seria um julgamento pela vestimenta, pelo adereço à algema e não pelos fatos, pelas provas, que é o que o sistema de justiça deseja. Nós não queremos punir uma pessoa apenas por ele ter uma aparência de perigoso, ou apenas por ele ter uma tatuagem, ou apenas por ele estar vestido com roupa de presidiário. Nós queremos condenar a pessoa que cometeu o crime e que isso seja provado objetivamente dentro do processo, acima de qualquer dúvida razoável, para usar uma expressão norte-americana. Bom, a sua linguagem é uma linguagem bem didática, né? O senhor é professor e o senhor, desde o início, assim, tenta tirar o direito da caixa. A minha filosofia é que nós não precisamos complicar o que é simples, o que é fácil. Claro que existem coisas no direito, até expressões técnicas que são necessárias, que são complexas, né? Explicar o que são embargos infringentes, o que são tutela inibitória, né? São expressões próprias e técnicas do direito que nós não podemos substituir por uma linguagem simples, porque faz parte de uma construção da linguagem jurídica técnica. Só que existem algumas expressões e algumas estruturas linguísticas que o jurista, de propósito, utiliza para parecer mais inacessível, para dar aquela impressão de que ele é mais inteligente do que parece. Então, às vezes, você usa uma voz passiva desnecessária, ou você troca uma expressão simples por uma figura semi-outrossim, destarte, né, que são expressões que existem expressões similares comuns, que todo mundo entende e que chega ao mesmo resultado. Então, expressões como outrossim, destarte, né, são expressões que, a meu ver, são desnecessárias e são utilizadas muitas vezes por um vício de linguagem, porque a gente aprendeu assim e não quer deixar de utilizar, porque é como se nós tivéssemos dominado, né, uma linguagem que, a partir daí, só nós somos capazes de entender. Então, eu acho que isso é um vício, é um erro, porque o direito ele já é complicado em alguns aspectos e não precisa a gente complicar ele desnecessariamente. O ideal seria realmente utilizar uma linguagem mais acessível, mais objetiva, mais clara, porque o principal objetivo do texto jurídico é justificar, né, um determinado ponto de vista. E você, para justificar, você precisa ser objetivo, você precisa ser claro, você precisa ser, de certo modo, em alguns casos, simples, né? Então, clareza, simplicidade, concisão, acho que são virtudes da linguagem que eu não abro mão. Perfeito, eu vou pedir licença para o senhor agora, a gente vai fazer um intervalo rapidinho e já volta a conversar, viu? O Iluminuras faz uma breve pausa e volta em instantes. De volta com a temporada 2024 do programa de literatura da TV Justiça, o Iluminuras, que hoje recebe o juiz federal, o escritor George Malmerstein. Vamos voltar à nossa conversa aqui. Agora eu quero que o senhor desvende quais os segredos da superaprendizagem e como desenvolver habilidades mais eficientes. Eu me refiro à publicação Superaprendizagem, a ciência da alta performance cognitiva. Qual é a ideia dessa publicação, doutor? Esse livro, de certo modo, é um pouco da história da minha vida, é um pedacinho da minha essência, porque eu comecei a concebê-lo muito antes de ser juiz. Eu comecei a concebê-lo quando eu era estudante ainda e sentia a necessidade, antes de existir coaches, antes de existir técnicas de aprendizagem, de melhorar minhas técnicas de estudo, né? Naquele momento, meu foco era concurso e, portanto, ele surge, é concebido embrionariamente como uma tentativa de construir a melhor técnica de aprendizagem para
né, ter resultados como concurso. Mas aí veio o concurso, eu passei no concurso, consegui, né, de certo modo, comprovar a eficácia daquele método ainda precário de aprendizagem, e quando eu me torno juiz, eu percebo que nós vivemos uma grande falácia, que é aquela ideia de que a aprendizagem ocorre na faculdade ou na escola. A gente tem aquela ideia de que a vida é dividida em duas partes, a primeira parte é de estudo, aprendizagem, a outra parte é de trabalho. E eu percebi que é o contrário, porque quando a gente entra, por exemplo, num concurso de juiz, aí é que a gente precisa aprender mesmo. Todo o processo é um aprendizado novo. Um juiz federal, um juiz estadual, um promotor, um advogado, qualquer profissão, eu estou colocando apenas as que eu domino mais, que eu conheço mais, mas qualquer profissão, quando está diante de um problema complexo, precisa aprender uma série de habilidades e conhecimentos para resolver aquele problema. Então, se eu estiver, por exemplo, julgando um caso de direito ambiental, vou ter que saber um pouquinho de ecologia, um pouquinho de oceanografia, um pouquinho do que é tabuleiro litorâneo, geografia, e tudo isso requer aprendizagem. Imagine um juiz que tem milhares de processos para julgar, sendo que alguns têm milhares de páginas. Você precisa ter uma técnica eficiente para dominar o assunto de fundo, conhecer e produzir uma sentença para aquilo, ou se preparar para uma audiência, ou organizar uma perícia. Isso é aprendizagem. E aí eu comecei a desenvolver técnicas de anotação, técnicas de leitura, técnicas de gestão de tempo, que foi construindo um sistema de aprendizagem ultra eficiente e que não parou de evoluir. Depois eu entrei no mestrado, no doutorado, também foi necessário desenvolver técnicas específicas para leitura de artigos científicos. No final das contas, quando eu vi, eu tinha um sistema que funcionava bem, né? No início ele era um sistema que funcionava bem para a parte intelectual, mas tinha uma deficiência grande, que era a parte física, a parte de saúde. Eu lembro que eu retornei do doutorado em Coimbra, em 2009, e estava completamente destruído em termos de saúde. Eu tinha uma idade metabólica de 65 anos, na época eu tinha 35 anos. Eu tive quase um ataque cardíaco naquele momento. Era obeso, tinha 105 quilos, e foi quando eu decidi, e depois de conversar com o nutricionista, utilizar as técnicas de aprendizagem que eu tinha desenvolvido para dominar a parte da saúde. E aí eu completei o sistema. Foi quando eu conheci a ciência da formação de hábitos, quando eu comecei a treinar, a fazer esportes, e foi desenvolvendo um sistema de vida que eu percebi, poxa, você não pode fazer essa distinção entre saúde, intelecto, aprendizagem, conhecimento, é tudo uma coisa só, né? Tudo faz parte, né? As mesmas técnicas que você pode utilizar para formar hábitos, você pode utilizar para construir, por exemplo, o hábito de leitura, o hábito de estudo. E isso fez com que eu resolvesse compartilhar também um pouco desse modelo. Bom, e a técnica deu muito certo porque o Dr. George ele passou em primeiro lugar no concurso de procurador do estado de Alagoas aos 22 anos e, na sequência, aos 24 anos, quando se tornou um dos juízes federais mais jovens do país. Bom, de que forma essas técnicas auxiliam no dia a dia dos operadores do direito, que, como o senhor bem ressaltou, tem uma rotina muito complicada, ali, um trabalho, né, exaustivo, porque a conta não fecha, a quantidade de processos que chegam todo dia, o senhor sabe bem disso, cuida de uma vara no Ceará que recebe aí uma demanda altíssima e temas variados, porque o juiz se debruça sobre meio ambiente, tributário, constitucional, enfim. Eu acho que a grande vantagem do livro é se fazer essa sistematização de boas práticas, boas técnicas que pessoas de alta performance, de alta produtividade conseguem realizar sem se sacrificar. Porque eu acho que um dos grandes segredos da superaprendizagem é você construir um sistema de aprendizagem, um sistema de vida, um estilo de vida em que você esteja em paz, esteja feliz, esteja bem. Eu até coloco a principal métrica que eu tenho para saber se meu sistema funciona bem é o sono. Se eu estou dormindo bem, é um sinal de que o sistema está funcionando bem. Se eu estou feliz, é um sinal que o sistema está bem. Se eu não estou dormindo bem, é porque alguma coisa está errada. E aí eu tento identificar para poder corrigir. Eu vou dar um exemplo bem simples sobre gestão do tempo. Muitas pessoas me perguntam como é que você consegue escrever, ser juiz, ser professor, fazer tudo isso. É uma técnica bem simples. Você dividir o seu tempo em 2 estágios. É o chamado horário nobre e horário pobre.
O horário nobre é aquele que você está bem intelectualmente, em que você se sente disposto. Curiosamente, isso não depende de você, faz parte de um ciclo circadiano que difere de pessoa para pessoa. Algumas pessoas produzem melhor pela manhã, outras pessoas de tarde, outras pessoas de noite, algumas até de madrugada. E quando eu descobri isso, eu falei, olha, meu horário nobre é pela manhã. Então eu vou usar o período da manhã, vou bloquear a manhã para as minhas atividades intelectuais que exijam alto esforço cognitivo. Então nesse momento, eu praticamente bloqueio celular, bloqueio qualquer distração e tento durante 3, 4 horas produzir o máximo que eu puder nesse horário nobre. Uma vez que eu consigo isso, eu me sinto à vontade para relaxar, porque os outros horários eu considero como horários pobres. Então são horários em que eu não vou me sacrificar, em que eu sei que a minha mente está cansada, que eu sei que minha mente não está tão focada quanto no horário nobre. Então isso é uma técnica bem simples. Se você tiver o controle da sua agenda, nem todo mundo tem, né? Isso é um problema. O ideal é que você consiga bloquear esses horários nobres para dedicar para atividades que exigem esforço intelectual. O senhor citou há pouco evidências científicas e métodos com base nesses estudos. Quais? Dá para citar alguns exemplos? Muito bem colocado, Rafaela. Na verdade, existem muitos estudos que fazem essa comparação e, de fato, o autoconhecimento é um ponto central. E aí eu vou dar um exemplo que é uma falha um pouco do superaprendizagem, porque boa parte dos livros de produtividade e de desenvolvimento pessoal foram escritos por homens. Claro que nós temos, né, boas pesquisadoras, boas cientistas, boas escritoras que também escreveram, mas se nós fizermos uma comparação de literatura, 70% são homens, 30% são mulheres. E quase todos os sistemas de produtividade, inclusive de organização do tempo, são pensando na vida do homem, na rotina do homem. E o homem, ele tem um ciclo circadiano, que é o dia a dia do homem, né, em termos de pico cognitivo, de cansaço, de descanso, é diferente da mulher. Por exemplo, a mulher consegue fazer multitask. A mulher, por uma questão biológica e social, né, foi se adaptando ao longo do tempo para fazer várias tarefas ao mesmo tempo. E ela consegue fazer isso com grande empenho. O homem não consegue, né? O homem, ele tende, ou pelo menos muitos homens não conseguem, eu não consigo. Eles tendem a ser melhor em atividades ultra focadas com tarefa única, né? Então, se eu tiver que analisar um artigo científico, eu sou bom bloqueando tudo apenas para estudar aquele artigo científico durante aquele momento. Isso é uma diferença biológica entre homens e mulheres e que vai indicar, né, uma diferença também de como a ciência deveria lidar com esse ponto. Outro exemplo, um dos tópicos que eu abordo no livro é a chamada teoria dos ganhos marginais. É a ideia de que quando você chega num nível de produtividade já adaptado a uma alta performance, o ideal é que você cresça gradativamente em aspectos periféricos, porque o principal você já consegue, o principal você já domina. E aí, o que é que são esses aspectos periféricos? São coisas que parecem não ter relação com aquilo, mas que vão contribuir para a alta performance. Um exemplo bem banal, temperatura, né? A temperatura do ambiente, ela influencia a performance cognitiva. E aqui também há uma diferença entre homens e mulheres. Em geral, as mulheres têm uma melhor performance cognitiva com 24, 25 graus Celsius, né? Então, a temperatura nesse modelo faz com que a mulher tenha uma performance, um desempenho melhor cognitivo. Os homens é um pouco menos, 22, 23, por isso tem briga de ar-condicionado entre homem e mulher, né? Então essa é uma razão científica, é um estudo científico que faz uma análise de que quando os homens estão desempenhando tarefas com temperaturas mais altas ou muito mais baixas, 18 graus, 17 graus, tendem a cair a performance cognitiva, né? E aí se consegue encontrar um número médio, né, que é bom para homens e mulheres, é bom para os homens e também para as mulheres. Essa é a lógica de você usar a ciência para medir e testar técnicas de performance cognitiva. Outro exemplo, tem muitos estudos científicos sobre o sono. Eu mencionei que a minha métrica é o sono, porque eu acredito que o sono ele é uma fábrica de aprendizagem, ela é uma fábrica de produção de pensamentos. Inclusive, os momentos em que o cérebro está mais ativo, em mais atividade, é durante o sono, é enquanto você dorme. Enquanto você dorme, o cérebro está fazendo uma limpeza, está associando pensamento, está sonhando, e tudo isso contribui para a aprendizagem.
Então, existem estudos sobre isso, estudos de neurociência, estudos de psicologia, que mostram a importância do sono no processo de aprendizagem. E tudo isso são ferramentas que você consegue trazer da pesquisa científica para a prática. Vamos finalizar agora com o Direito Fora da Caixa. O Direito Fora da Caixa o senhor lançou já tem alguns anos, né? E traz essa perspectiva também de traduzir o direito, fazer com que o direito seja compreendido, o direito que é tão próximo da vida de todos nós, né? Da vida do cidadão brasileiro. O Direito Fora da Caixa, ele é uma compilação de textos que eu publicava no meu blog. Aí vem uma coisa fora da caixa também. O juiz tem um blog. Na verdade, ter blog hoje já é meio fora da caixa até hoje. Mas, né? Nós estamos falando de quando? 2002, 2001, né? O blog que eu construí, na verdade, era um site pessoal. Antes de existir blog, eu construí um site pessoal, depois se transformou em blog, que se destinava a ser uma comunicação minha com os estudantes e também com o jurisdicionado, de certo modo. E ao longo de 10, 15 anos, eu fui fazendo isso, né? Eu fui produzindo textos para o blog, e depois resolvi selecionar os melhores e transformar no Direito Fora da Caixa. Então, o Direito Fora da Caixa é um pouco da minha tentativa de transformar o direito em algo mais acessível, em algo mais amplo, né, que não só destinado ao público jurídico, e também, né, de aprimorar minha escrita. Em certo sentido, você vai encontrar textos meus de 1999, texto que eu escrevi quando eu estava na faculdade, só um, né? Na verdade, depois são textos de 2002, 2003, 2007. Já na magistratura. Já na magistratura. Então, você vai ter textos com muitos perfis diferentes, com muitas... mas sempre fora da caixa. A ideia de tratar o direito com um olhar externo, apesar de ser dentro do direito, mas com um olhar crítico para poder dizer, olha, tá aqui os defeitos, vamos tentar melhorar, vamos tentar corrigir. Isso é um pouquinho do superaprendizagem. E ele também se desenvolveu muito num período em que eu criei um grupo de estudo, também uma característica muito minha, chamado Breaking the Law, né? Essa é uma música do Judas Priest, Breaking the Law, e a minha ideia era realmente quebrar o direito, não no sentido de violar o direito, de fazer algo ilegal, mas de tentar quebrar aquela marra do direito, aquela redoma do direito e mostrar que é possível estudar o direito de modo prazeroso, interessante, que a gente não precisa transformar o direito em algo chato. E como o senhor consegue organizar o seu tempo para escrever, se debruçar em todas as pesquisas, dar conta ali da academia, da magistratura e consegue ler nas horas vagas também? O meu sistema de aprendizagem, meu sistema de vida, né? Inclusive eu gosto de dizer isso, o superaprendizagem não é uma técnica de estudo, ele é um sistema de vida. É um sistema que começa com sono, né? No meu exercício faz parte desse processo. Então, em certo sentido, eu tenho momentos de hiperfoco, eu tenho momentos, 1, 2 vezes por ano, em que eu estou focado em um determinado tema que vai geralmente produzir um livro, né? E aí, nesses momentos de hiperfoco, o meu dia a dia, ele por exemplo, eu acordo de manhã, vou caminhar ou vou correr, pensando no que eu vou produzir depois, e aí minha manhã começa com exercício, só que esse exercício ele funciona como uma espécie de fábrica de criatividade, que geralmente essas ideias foram maturadas durante o sono. Mas adoro ler, adoro literatura, eu sou viciado em leitura, na verdade. Comecei minha vida intelectual com Agatha Christie, com Sidney Sheldon, com Dan Brown, né, com romances. Depois para uma literatura, né, mais clássica, né, um Victor Hugo. Mas, na verdade, hoje, 80% do que eu leio é, de fato, voltado para alguma coisa cognitiva e 20% para aquele descanso. E também, né, a gente não pode tratar a literatura apenas como lazer, ela também é uma fonte incrível de criatividade, uma fonte incrível de compreensão da realidade, compreensão do mundo. Então tudo isso também faz parte do meu processo intelectual e cognitivo. Perfeito, muito obrigada pela participação do senhor, parabéns pelo seu trabalho, pela sua trajetória, por todas as obras. Muito grata, viu? Eu que agradeço, Rafaela, muito obrigado. E muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição do Iluminuras. Temos um encontro marcado na próxima semana, eu te espero. Até lá!